Homem de bem é uma discussão que Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, baseado numa fala de Jesus, onde Jesus conclamava os seus ouvintes, os seus seguidores, a se conduzirem pela vida de uma forma ética, moral, virtuosa. E Jesus simplifica numa expressão, simplesmente dizendo: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai no céu. E ao mesmo tempo que ele faz o convite, ele oferece um padrão, um modelo que aqueles homens pudessem ter como referência. E neste ensinamento, ele traz uma série de parábolas que vão falar desta perfeição moral. Desta sequência de parábolas, a mais conhecida, a mais famosa e a que fala de forma mais imediata ao nosso entendimento é a parábola do bom samaritano, onde o indivíduo que era considerado pela classe sacerdotal e pela coletividade como um homem impuro, nos nossos dias, nós teríamos que classificá-lo como alguém não confiável, uma pessoa de caráter duvidoso, né? Mas foi justamente este homem que parou a sua caminhada, parou a sua jornada, para se desdobrar em atenção e cuidados com o necessitado. E chama ainda mais atenção, porque o necessitado não é alguém próximo, conhecido, íntimo do samaritano, é um estranho. Então, ele está prestando uma caridade a um completo estranho, está empenhando seu tempo, seus recursos, né, a sua disponibilidade de forma totalmente fraterna e isenta para atender as carências de um completo estranho. E nós vamos ver mais tarde que isso se ajusta da forma bem precisa ao convite de Jesus de sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Pai que derrama suas dádivas sobre todos os seus filhos, sem julgar, sem usar dois pesos, sem usar duas medidas, sem pré-condições, de forma totalmente desinteressada. E é justamente esse desinteresse que vai pontuar, né, o homem virtuoso. Neste sentido, Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. E esta definição, ela tem algumas peças chaves, tem alguns elementos aos quais nós precisamos ficar atentos. Em primeiro lugar, a noção de cumprir a lei. Não tem como falarmos em moralidade, em ética, em virtude, sem falarmos no cumprimento e no respeito à lei. As leis existem e as leis precisam ser seguidas. Kardec nos ensina que a verdadeira lei é a lei de Deus, né? E devemos nos submeter à lei de Deus. Também nos ensina que nós temos condições de conhecer a lei de Deus, embora nós nem sempre nos dediquemos a esse aprendizado. Como nós não estamos sempre atentos à lei de Deus, nós acabamos estando submetida às leis dos homens. E as leis dos homens são como os homens. São imperfeitas, são parciais, são ditadas para atender determinados interesses. Mas vai ser justamente na subordinação às leis dos homens, ajustando-nos ao cumprimento das leis dos homens, que nós vamos criar em nós mesmos as condições necessárias para, num segundo momento, sabermos cumprir
a lei de Deus. Jesus, em inúmeros momentos, afirmou que veio cumprir a lei, e deixou claro que veio cumprir a lei de Deus. Isso implica em que Jesus violava a lei dos homens? Não. Ele se ajustava à lei dos homens, cumpria, seguia os protocolos das leis dos homens. Todavia, em determinado momento, era necessário abrir os olhos dos seus seguidores, abrir os ouvidos dos seus ouvintes, para que aqueles indivíduos começassem a perceber a diferença entre o que é lei do homem e o que é lei de Deus. E é para chamar a esta atenção que em determinados pontos, ele se contrapõe à lei dos homens, sem violentá-las. Um exemplo significativo é, por exemplo, a questão do sábado para os judeus, onde o sábado era santificado a Deus e os homens não podiam fazer nada no sábado. E aí Jesus, sem desrespeitar a lei do sábado, ele coloca uma nova dimensão da interpretação da lei. É o sábado que foi feito para o homem, não o homem que foi feito para o sábado. E ao levantar esta questão, ele convida os seus ouvintes a refletirem sobre a lei. O indivíduo precisa parar, pensar, meditar e entender o significado da lei. O sábado é o dia santificado para Deus. Mas se Deus é o Criador, se Deus criou tudo que existe, Deus criou todos os dias. Por que apenas o sábado é o dia de respeito a Deus? O dia de respeito a Deus são todos os dias, todas as horas, todos os minutos, de tal maneira que o homem verdadeiramente fiel a Deus e que cumpre as leis de Deus, santifica a Deus todos os minutos, todas as horas, todos os dias, inclusive no sábado. E neste sentido, ele não viola a lei dos homens, e ainda cumpre com excelência a lei de Deus. O segundo aspecto é que ele configura o cumprimento da lei, baseada na justiça, no amor e na caridade. Justiça, amor e caridade são três pilares da ética e da moralidade. Não existe moralidade, não existe ética, se não houver justiça. A justa medida de todas as coisas. Para que haja justiça, é necessário que haja um único peso, uma única medida. Justiça implica em igualdade entre todos os homens. Somente a partir do momento em que nós começamos a praticar, a conduzirmos pela vida, pelo princípio da igualdade, é que nós nos tornamos justos. Caso contrário, nós somos injustos. Aos amigos todos, aos inimigos a lei. Isso é princípio da injustiça. É o princípio do absolutismo maquiavélico. E isso não é uma forma de se conduzir. Justiça pressupõe igualdade. Amor é uma palavra complicada, porque no nosso vocabulário, amor traduz várias ideias. O grego, que é o idioma originário de boa parte dos textos bíblicos, do Novo Testamento principalmente, tem várias palavras diferentes. A palavra que melhor se aplica nesse momento é filia, que vira a nossa palavra fraternidade. E o amor fraterno é aquele amor baseado no respeito e na amabilidade para com todos os seus semelhantes.
né? Amor fraterno é o amor que se traduz numa prática, né, baseada na tolerância, né, na bondade, na gentileza, na delicadeza, na amabilidade no trato com todos os indivíduos. E, finalmente, a caridade, que implica necessariamente em abdicarmos do nosso interesse, em abdicarmos do nosso comodismo para atender à necessidade do próximo. Só existe verdadeira caridade quando abdicamos do nosso interesse e comodismo para atender às necessidades e às carências do próximo. Se pretendemos uma abordagem voltada para uma vida moral, para uma vida ética, para uma vida virtuosa, justiça, fraternidade e caridade são elementos chaves, são os pontos de partida para esta vivência. De tal maneira que o homem de bem é, acima de tudo, um homem virtuoso. É um modelo, é uma referência a todos os seus irmãos. Que significados nós temos para a virtude? O que implica em ser virtuoso? O que implica em dizer que alguém é um homem que tenha virtudes? Virtude é aquilo que define alguma coisa, no caso específico, uma ação humana, como algo bom, como uma coisa boa. Tudo aquilo que nos permite identificar, num exercício humano, como uma ação, uma atitude verdadeiramente boa, é uma atitude virtuosa. É necessário ter em mente que aquilo que é bom não é simplesmente aquilo que é útil. O que é bom ultrapassa o limite da utilidade. A utilidade satisfaz apenas a necessidade. Dar roupa a quem está despido é útil. Dar um prato de comida a quem está faminto é útil. Socorrer os doentes é útil. Isso atende à necessidade. Mas isso, pura e simplesmente, não chega a ser bom. Porque o nu também está nu de cuidados, de atenção, de carinhos. E ele precisa ser confortado. O faminto também está faminto de amor, de delicadeza, de ternura. E ele precisa ser alimentado, também nas suas paixões. O doente geralmente está doente na alma, e a alma também precisa ser pacificada, serenizada. A bondade ultrapassa os limites da mera utilidade. A utilidade, pura e simplesmente, ela atende à necessidade. Uma ação boa, ela vai além da necessidade. Ela traz muito mais do que a simples satisfação daquilo que se faz necessário num determinado momento. Virtude implica numa disposição de caráter de um indivíduo para praticar o bem. A significação, a noção etimológica da palavra caráter é literalmente aquilo que caracteriza alguém. Tecnicamente, nós reconhecemos as pessoas pelos seus caracteres. Os caracteres de uma pessoa estão registrados na sua estrutura física, na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar. Características de um indivíduo são características que são desenvolvidas ao longo da vida. Por isso que quando nós conhecemos uma pessoa, passamos algum tempo sem vê-la, se nesse meio tempo
em função das experiências de vida, ela transforma a sua maneira de pensar, de ver a vida, quando nós a encontramos, nós temos dificuldade de reconhecê-la, porque mudou as suas características. Nossa, está tão diferente, né? Porque mudou as características. Caráter é uma coisa que pode ser alterada, modificada, treinada, disciplinada, exercitada. Né? Portanto, o correto é falar em disposições de caráter, né? Porque o caráter é posto. O que é posto pode ser disposto e redisposto de nova forma. Aquela história de bater no peito e dizer, né, eu era assim, vou morrer assim, é mentira. Isso é história de preguiçoso ou de alguém com má vontade. Né? Porque todo indivíduo pode pôr, dispor e redispor o seu caráter. Né? Eu era daquela forma, mas não me convém mais ser daquela forma, então eu vou adquirir novas características. Né? E, neste sentido, nós adquirimos uma nova disposição de caráter. É isso que fica implícito na noção espírita de reforma íntima. Né? Essa reforma íntima implica necessariamente nessa nova disposição de caracteres. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem ao caminho do bem. Virtude não é graça divina. Alguém já falou com propriedade que do céu não cai nada. Antigamente ainda caía chuva. Hoje em dia, com a seca que está assolando a maior parte do país, né, nem isso cai mais. E onde cai chuva, onde está caindo chuva, né, ela está fazendo inundação. Ela não está sendo tão agradável assim. Não dá para ficar de braços cruzados, parado no meio do caminho, feito um poste, esperando que a virtude caia em nós. O indivíduo é que tem que ir ao trabalho, né, para conquistar, né, as virtudes. Né? E a virtude são pequenos hábitos que são exercidos todos os dias. Né? São pequenas coisinhas, pequenas atitudes, pequenos gestos que precisam ser repetidos, até o momento que a repetição vai fazer com que aquele gesto se transforme num automatismo do indivíduo. E quando este gesto se transformar num hábito automático, aí sim é que ele vira uma virtude. Mas a virtude não é prêmio, não é galardão, né? Não cai dos céus, não é recompensa, não é privilégio. É um esforço resultante de um longo trabalho durante muito tempo. E um trabalho que precisa ser repetido inúmeras vezes. Essa é uma dos significativos e dos valores, né, de 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 470. Se os senhores tentarem fazer uma coisa 470 vezes seguidas, muito antes disso, né, vão transformar essa ação, né, num hábito corriqueiro e automático. Quem é muito ruim no volante, né, mas muito ruim, né, fez 40 horas ou 40 aulas na alta escola. Não fez 470. Nenhuma das senhoras queimou 470 panelas de arroz para aprender a fazer arroz. Provavelmente na terceira ou quarta vez já aceitou. E muito antes de 470, né, aquilo virou um hábito corriqueiro. Se o marido continua deixando a toalha molhada em cima da cama,
né, é porque você simplesmente está tirando a toalha e colocando no varal todas as vezes. Mas se você pegar a toalha e colocar do lado dele, de preferência em cima do travesseiro dele, eu sou capaz de apostar que muito antes do final do mês, ele já aprendeu a pendurar a toalha no varal. A gente não leva 470 vezes para automatizar nada. Uma criança aprende a andar em muito menos de 470 dias. Um indivíduo, uma criança, aprende a andar de bicicleta em muito menos de 470 dias. 470 dias significa de forma contínua e ininterrupta 1 ano e 5 meses. Tenta fazer a mesma coisa 470 vezes seguidas. Tenta escrever num caderno uma frase 470 vezes. Em média, um caderno padrão tem 24 linhas por folha. Eu sou capaz de apostar que a maioria vai desistir ainda na primeira folha. Quem for longe vai fazer a segunda. 70 vezes 7, 490. 490. E à medida que nós vamos repetindo aquele hábito, o hábito é automatizado. O hábito fica introjetado, ele passa a ser espontâneo, ele passa a ser natural. A gente começa a fazer aquilo de forma natural, sem pensar, sem raciocinar, espontaneamente. Quando esse hábito se torna espontâneo, é que este hábito se torna verdadeiramente uma virtude, porque agora ele se torna constante. Virtude é a conduta humana que implica numa perfeita adequação entre princípio moral, vontade e ação humana. Caso contrário, é hipocrisia. Era o que Jesus criticava nos fariseus. Porque os fariseus exigiam virtudes dos outros. Mas os fariseus, eles eram incoerentes nas suas ações, nos seus princípios e nas suas vontades. No nosso meio social, é realmente muito fácil parecer ser virtuoso. E este parecer ser virtuoso é uma culpa da história. Conta a história que, em determinado momento, para envenenar o imperador César, fizeram um conluio palaciano, onde César estaria levando um belo par de chifres de presente. Sem comprovar a história, o César executa a própria esposa. Mais tarde, ele descobre que aquilo era a armação dos seus inimigos, era uma intriga, e que a esposa nunca o houvera traído. E aí, para se desculpar, o César solta uma das suas máximas. A esposa de César não basta ser virtuosa, é necessária parecer ser virtuosa. E aí os hipócritas aplaudiram de pé o César. Porque daquele dia em diante, no mundo da hipocrisia, parecer ser virtuoso é o quanto basta. Não precisa ser um homem de bem, só precisa parecer que é de bem. Não precisa ser bom, só precisa parecer que é bonzinho. O famoso denorex. Parece, mas não é. Ouro de tolo, me engana que eu gosto. E isto é hipocrisia, é falsidade, é mentira. Não tem como ser um homem de bem sendo hipócrita, mentiroso, falso.
Por isso a crítica tão ácida de Jesus em relação aos fariseus. Ser verdadeiramente virtuoso implica em que os meus princípios morais, valores, as minhas ações e a minha vontade, é necessário querer, sejam congruentes. As três precisam convergir. Geralmente no hipócrita, ou falta a vontade, ou falta a ação. O princípio é propaganda, o princípio é teórico, e a teoria a gente adquire facilmente. Agora, a vontade e a ação, elas emergem do indivíduo. O indivíduo precisa ter a vontade de querer ser um homem de bem, e precisa pôr isso em prática. Historicamente, virtude era considerado um atributo natural dos aristocratas. Daí se considerar que os aristocratas eram nobres. E isso há 2.500, 2.600, 2.800 anos atrás. A distinção que existe até hoje, entre o nobre e o plebeu. O nobre era virtuoso, era corajoso, tinha valor. Quem não era nobre, era um Zé Ninguém. Mais ou menos por volta do século IV a.C., em Atenas, eclode a chamada democracia grega. E aquela democracia, ela implica numa transformação nas relações políticos-sociais. E o elemento mais flagrante de transformação nas relações políticas sociais é acabar com a hierarquia de classes. É nivelar o cidadão. Todos os cidadãos são iguais. Por isso que cada cidadão é um voto. O voto do nobre não vale mais que o voto do plebeu. E isso cria um parâmetro de igualdade. Neste cenário, Protágoras vai trabalhar para acabar com a argumentação de que virtude era uma qualidade dos aristocratas, os aristói, e vai defender que a virtude era uma habilidade a ser aprendida. É neste cenário que vão emergir os professores, os indivíduos que vão ensinar os homens, vão ensinar os indivíduos a serem homens verdadeiramente bons. E virtude é uma qualidade que se aprende. Logo na sequência, o Sócrates, que é contemporâneo do Protágoras, poucas décadas mais novo, o Sócrates vai defender que, como a virtude é algo que se aprende, virtude é um princípio de inteligência humana. O homem inteligente não erra, porque o homem inteligente sabe distinguir a verdade da impostura, o bem do mal, o certo do errado. Quem erra é o ignorante. E isso em Aristóteles, em Sócrates, é uma crítica extremamente ácida. O homem que comete erros, o homem que mente, trapaceia, engana, o homem que faz de tudo para levar vantagem, aquele indivíduo que pensa primeiro em si e depois no outro, aquele indivíduo que não quer nem saber da comunidade, do vizinho, está só preocupado com ele, com seus interesses, em Sócrates é o verdadeiro ignorante. Não importa se ele tem 2, 3 faculdades, se ele fez MBA, ele é ignorante. Porque ele ignora o que é fundamental na vida do homem, a distinção entre bem e mal. Já o homem inteligente é o homem que aprende a distinguir o bem do mal, o certo do errado, a verdade da impostura. E porque ele sabe o que é bom,
o que é verdadeiro, o que é certo, né, ele se ajusta a estes parâmetros. Esse indivíduo faz sempre a coisa certa. E quem faz a coisa certa, conduz-se pela vida com retidão moral. Daí Sócrates advogar que o homem virtuoso é essencialmente aquele que cumpre o seu dever. O seu dever perante a família, o seu dever como cidadão. O indivíduo cumpre o seu dever, tanto no âmbito doméstico, quanto no âmbito social. Ele é guiado, é dirigido pelo princípio do prazer, do dever. Por isso que nós ficamos abismados quando vemos um pai ou uma mãe com um senso de dever tão bem desenvolvido e tão bem apurado, né, que pega o filho delinquente e leva para a delegacia. Está aqui, seu delegado, meu filho delinquente que roubou, assaltou e fugiu da FEBEM. Essa mãe é digna de aplauso, é digna de respeito. Ela é muito mais sábia e inteligente que a média, a grande maioria, né, dos nossos doutos. Porque ela sabe verdadeiramente a distinção entre o bem e o mal. Porque aquele que é conivente com o erro é cúmplice. Quem protege aquele que comete o erro, quem protege aquele que deixa de cumprir o dever, é conivente, é cúmplice. E cúmplice é companheiro, cúmplice é irmão do peito, está junto, é tão bandido quanto. Por isso que no Código Penal, cúmplice vai para a cadeia junto com o autor do crime. Aí a gente tem que pensar duas vezes, né, nos nossos critérios, nos nossos valores. Quem é que cumpre o dever? Quem fica calado se acumplicia com o faltoso, ou quem tem a honra, a dignidade, a grandeza moral, né, de denunciar o crime? Porque para o hipócrita, quem denuncia o crime é dedo duro. Mas o dedo duro foi o único que agiu no cumprimento do dever. Agiu com retidão moral. Não é por acaso que o titio Sérgio Moro, né, está privilegiando os indivíduos, né, que, em reconhecendo o erro, né, estão colaborando, denunciando o erro. Daí a delação premiada. O delator premiado, ele não vai se livrar da responsabilidade e do ônus da sua falta. Mas justamente porque ele mostrou uma boa intenção, né, em reparar o erro, né, ele é menos culpabilizado do que o outro que permanece na mentira e no erro. E em Sócrates, essa noção de retidão moral, de dever, né, é fundamental para caracterizar o homem de bem. Né, aquele que foge ao dever, aquele que se esconde no cumprimento do dever, né, deixa de ser um homem de bem. Platão vai acrescentar às noções de dever e de retidão moral, né, as ideias de justiça, moderação e autocontrole. Não tem como ser virtuoso, né, se não formos justos, moderados e, acima de tudo, controlados. O indivíduo precisa exercer o autocontrole. A outra palavra que se ajusta bem a autocontrole é equilíbrio. Aristóteles vai fazer um trabalho grande em termos de ética, escreve um livro que é objeto de estudo nas faculdades de filosofia até os dias atuais, chamada Ética a Nicômaco, né, um dos grandes tratados de ética da história da humanidade. Né, ele estabelece que a virtude é a disposição de caráter que torna o homem bom e que o faz desempenhar bem a sua função.
E aí o Aristóteles vai advogar que a virtude é o justo meio, é o equilíbrio. Toda prática virtuosa tem que passar pelo equilíbrio, pela moderação. Em Aristóteles, todo exagero é vício. Não importa se o exagero é pelo excesso ou é pela carência, mas todo exagero é vício. Não pode existir equilíbrio nos extremos. O equilíbrio está no meio. E isso é tanto uma verdade universal, que a mais de 4.000 quilômetros de distância, basicamente no mesmo contexto histórico, 150 anos antes do Aristóteles, sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de comunicação, em outra sociedade totalmente diferente, outro homem vai pregar aos seus ouvintes que o indivíduo precisa seguir o caminho do bem, o caminho do meio. É o ensinamento máximo do budismo. Buda vai pregar o caminho do meio. O Buda vai experimentar de um extremo ao outro, e como ele vai ter a vivência dos dois extremos, ele percebe que a sabedoria está no meio termo. Aí ele passa a pregar o caminho do meio. E esses dois ensinamentos aparecem quase que no mesmo momento histórico, em duas sociedades completamente diferentes, uma na Europa, outra na Ásia, no extremo leste, totalmente separadas, dissociadas, sem contato, sem intercâmbio. Mas a ideia vem à tona porque é uma ideia completa de verdade. Aí tem um momento triste na história. Tem um momento em que os homens corrompem o ensinamento do Cristo, e aí começam a pregar uma falsa igreja cristã. E durante esse tempo, foram 1000 e tantos anos, durante esse período, a virtude passou a ser uma troca. Você se comporta, faz tudo direitinho, que você vai para o céu. Mas se você pisar na bola, você vai para o inferno. Aí desvirtuou a noção de virtude. O que antes era um dever do indivíduo para consigo mesmo, passou a ser uma simples troca. Triste é que até hoje é assim que a coisa funciona. Jura que você nunca prometeu um doce, um bombom, um sorvete para a criança para ela ficar quietinha? Se você se comportar, você vai ganhar um sorvete? Estamos ensinando aos nossos filhos como é que se suborna e como é que se é subornado. Subornar e ser subornado não são qualidades virtuosas. Mas isso é fruto de um ensinamento que foi deturpado ao longo de mais de 1500 anos, onde virtude passou a ser uma recompensa em função de uma troca. Até que no século XVIII, Kant vai resgatar a noção socrática da virtude como dever. O dever é a condição para o valor moral de qualquer ação humana e implica necessariamente em querer cumprir a lei moral. Kant resgata esta noção de dever no século XVIII. E aí, ser virtuoso volta a ser, de novo, o indivíduo que, por sua livre e espontânea vontade, porque ele sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado, a verdade da impostura, esse indivíduo espontaneamente delibera que vai se submeter à lei e vai cumprir a lei. Esse indivíduo é um homem verdadeiramente virtuoso.
O ensinamento kantiano foi tão significativo e ele fez uma crítica tão precisa, né, à maneira como a religião era vendida, né, que o imperador prussiano chamou Kant, pediu para ele sentar no colinho do imperador e disse assim: fica quieto, para com essas lições e esses ensinamentos. Aí o Kant, como um homem bem moralizado, né, cumpridor da lei, cumpriu a lei, ficou quieto. Né? Enquanto o imperador foi vivo, ele ficou quieto. Né? Quando o imperador morreu 5 anos depois, ele pôde se entender, né, liberado daquela restrição, e aí ele voltou a trazer à tona os seus ensinamentos. Mas os seus escritos já estavam publicados. E as ideias postas, principalmente quando traduzem uma verdade, elas não somem do cenário. Mais ou menos 150 anos depois do Kant, né, chega a público o Livro dos Espíritos. E a noção de virtude, de moralidade no Livro dos Espíritos, né, é a mesma virtude explicitada por Sócrates, Platão e Kant. Não é por acaso que Sócrates e Platão subscrevem prolegômenos em um Livro dos Espíritos. A noção espírita de moral e de virtude, né, ela é a mesma noção apregoada por Sócrates, Platão e Kant. Né? A virtude é deontológica, ou seja, a virtude é inerente ao cumprimento de um dever. O homem de bem é o homem que cumpre o seu dever. E no Livro dos Espíritos, isso é explícito, é taxativo. É claríssimo. Que definição se pode dar à moral? Moral é regra de boa conduta. Essa é uma distinção que se faz hoje em dia entre moral e ética. A moral está subordinada à ética. Moral é regra de boa conduta. Ela muda com o tempo, muda com a sociedade, muda com os hábitos. A ética é universal, vale para todas as sociedades, em todos os momentos. Mas uma moral tem que implicar numa boa conduta. E uma boa conduta implica necessariamente na distinção entre o bem e o mal. Não tem como pormos em prática uma boa conduta sem que façamos a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a impostura. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Olha a noção já presente em Sócrates, em Platão e em Kant, né, de se submeter à lei. Né? Neste caso, a lei de Deus. Quem está cumprindo a lei de Deus, né, também está cumprindo a lei dos homens. Porque está fazendo aquilo que é um bem, né, para o próximo, um bem para todos. Né? Está buscando, né, fazer aquilo que é o bem. Portanto, aquilo que ultrapassa o utilitarismo. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está em acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que se afasta, né, da lei de Deus. Mas como é que eu vou saber o que se aproxima da lei de Deus e o que se afasta da lei de Deus? Não aparece ali, né, mas se voltarem na questão 621, são informados que a lei de Deus está gravado na nossa consciência. E a nossa inteligência, né, é o que nos torna feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos nós temos em nós mesmos a condição necessária para saber o que é o bem e o que é o mal. Uma regra acadêmica que se coloca nas escolas, né, para fazer os alunos entenderem esse ensinamento é o seguinte: se você
não puder contar para a mamãe e para o papai, né, o que você está fazendo é mal, é errado e é falso. Se você tem que esconder das pessoas que você ama, a sua ação, né, é perniciosa, é errada, é um mal e ela se afasta da lei de Deus. Porque se aquilo que nós estamos fazendo, né, permite sentir orgulho, né, permite que eu leve esta informação às pessoas que eu amo e respeito, e eu não vou temer o julgamento das pessoas que eu amo e respeito, porque as pessoas vão ver que aquela ação foi boa, acertada, verdadeira, né, é porque nesse momento eu fiz a coisa certa. Então eu fiz aquilo que era de acordo com a lei de Deus. Por isso que a lei está gravada na consciência. Quem faz a coisa errada, na hora que está fazendo, sabe que está fazendo a coisa errada. Aí se minha mãe me vir agora, ela acaba comigo. Então para que está continuando? Para que está fazendo? Por que está entrando nessa canoa furada? E o que é pior, está fazendo, né, continuando e entrando nessa canoa furada porque quer, por deliberação espontânea, portanto é culpado. Vai ter que pagar a fatura, vai ter que aguentar o ônus desta conta. Né? Ah, foi sem querer. Mentira, foi querendo. Né? Não vem com desculpa porca não. Fez porque quis, agora aguenta. Né? Não foi sem querer. Né? Porque se não quisesse, não teria feito. Né? Por isso que a definição de virtude, né, pontua a adequação entre princípio moral, vontade e ação. Né? A vontade é um ponto-chave. Em Kant, a vontade é a chave fundamental para a virtude. A verdadeira virtude em Kant implica numa boa vontade. Se não tiver vontade, né, não está cumprindo a ação. Tanto Kant quanto o Livro dos Espíritos chamam a atenção para a questão da intenção. Qual é a intenção desta conduta? É por isso que o inferno está cheio de bem-intencionados. Bem-intencionados para quem? Porque se a intenção tivesse sido de acordo com a lei de Deus, o indivíduo não estaria no inferno. E se aquela intenção foi parar no inferno, né, é porque ela não era bem intencionada. Ela tinha um viés torto que não se ajustava ao que é bom, o que é verdadeiro, o que é certo. Todos nós sabemos fazer essa distinção. Ela está implícita em nós. Ela é intuitiva. Né? Quando nós aprendemos a ouvir a consciência, vamos ouvindo a consciência, né? E vamos pondo em prática pequenas ações, né? Vamos repetindo pequenos hábitos, pequenos gestos que são bons, que são certos, que são verdadeiros todo dia, né? Nós vamos caminhando sempre pelo caminho do bem. Isso não é algo que se conquista em bancos de escola. É algo que se conquista na vivência íntima de cada indivíduo. Dentro do sistema kardeciano, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos nos respondem que todas as virtudes são boas, todas as virtudes têm seus méritos, porque elas são sinais de progresso no caminho do bem. Todavia, a mais meritória das virtudes é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Por isso o impacto da parábola do bom samaritano. O bom samaritano agiu desprovido de qualquer interesse pessoal. Porque se eu vou fazer alguma coisa movido por interesse pessoal, isso já é uma troca. Isso já é uma negociação.
Não, eu vou ser bom para aquele sujeito, porque ele vai ser o próximo gerente, né? E aí, quem sabe, a hora que ele for gerente, ele me promove a supervisor. Ah, então é puxar saco, não é caridoso. É puxar saco. Né? O que tem aí é uma troca de interesse. Né? Está querendo uma recompensa. Né? Então, não é uma caridade desinteressada. Geralmente, a gente encontra a caridade desinteressada quando ela é para baixo. Quando ela é para alguém, né, que não pode nos ofertar, nos devolver nada em troco. Porque quando é para cima, né, é mais difícil, né, a prática de uma verdadeira caridade. Não que ela seja impossível, ela simplesmente é um pouco mais difícil. Ainda dentro do sistema kardeciano, né, de não deixar nenhuma ponta solta, né, que significa caridade na visão de Jesus, né, em função da parábola do bom samaritano? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. 3 definições simplórias, mas extremamente difíceis de serem praticadas. Eu quero ver, né, praticarmos a benevolência amanhã de manhã, né, com ônibus lotado, né, atrasado, né, quem vai ser benevolente com a mãe do motorista do ônibus? Indulgência com as imperfeições alheias, né, principalmente, né, depois que você, né, limpou a cozinha, limpou a louça do jantar, aí chega o atrasado, come e deixa o prato sujo na pia para você ter que lavar. Perdão das ofensas, então, nem se fala, né? As 3 lições são relativamente simples no aspecto formal, no aspecto lógico, né, no aspecto de orientação. Né, mas na prática diária, colocar isso em prática, transformar isso num hábito, né, corriqueiro, todo dia, o dia todo, com todo mundo, né, é tremendamente difícil. É tremendamente difícil. Daí a excelência, né, da caridade. Não é por acaso que quando Paulo for falar das virtudes, né, ele vai situar as virtudes em 3, fé, esperança e caridade, né, e ele faz questão de frisar que a caridade é a maior das virtudes. Não é por acaso que Kardec, quando for sistematizar, né, a prática do Evangelho, né, vai caracterizar a prática do espírita verdadeiramente cristão, né, como a prática da caridade. Todo o restante passa a ser secundário. A virtude, no mais alto grau, é, portanto, o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E até hoje, né, nós podemos ouvir, né, o convite socrático. Né, a única coisa importante é viver honestamente, sem cometer injustiça. E aí Deus está aplaudindo, né, Sócrates, pedindo para ele falar de novo e mais alto, para ver se a humanidade consegue ouvi-lo, né, ao longo desses 2.400 anos desde Sócrates. Né, viver de forma honesta e sem cometer injustiças, né, é o que vai nos tornar caridosos. É o que vai nos tornar virtuosos, é o que vai nos identificar como homens de bem. Quando nós conquistarmos estas qualidades, né, nós estaremos nos apropriando da nossa verdadeira dimensão, né, como filhos de Deus. Né. Essa é a nossa herança. A cada boa ação, a cada
conduta, a cada ação, né, praticada, né, em conformidade com a lei de Deus, nós estamos polindo um espelho, polindo o espelho da nossa alma. E quando esse espelho estiver bem polido, ele vai ser capaz de refletir em nós a imagem de Deus, nosso Pai e Criador, né, como nos ensina a oração de Cáritas. Né? E quando a nossa alma estiver, né, suficientemente polida, né, nós saberemos que verdadeiramente nos tornamos um homem de bem. Né? Esse é o nosso esforço diário, polir dia a dia as nossas almas, lapidando, né, nossas condutas e atitudes para espelharmos em nós mesmos a grandeza do Pai. Né? Roguemos ao Altíssimo que Ele sustente e conceda a cada um de nós o bom ânimo nesse esforço. Que o Pai permaneça conosco, hoje e sempre.